Já imaginou somar a excelência do Real Hospital Português com reconhecimento mundial da Rede Einstein de Oncologia e Hematologia? Agora os dois unem forças para oferecer o melhor tratamento oncológico, tornando a experiência do paciente ainda mais completa e segura. E o melhor, sem precisar sair do Recife. O que já era muito bom ficou ainda melhor. Real Hospital Português. Elevamos nossa excelência a nível mundial. Boa noite, internautas e telespectadores da TV Nova Nordeste. A minha convidada de hoje é a advogada previdenciária Juscelie Souza, que conversa conosco sobre planejamento previdenciário. O programa Ana Cláudia Torp Entrevista está começando agora. Muito se fala em mudanças de leis. Porque agora você se aposenta com tantos anos. Não, mas a partir do ano que vem isso muda. Não, você podia fazer. Gente, nós ficamos perdidos. Então, para esclarecer essas e outras dúvidas, nós convidamos a advogada previdenciária Juscelie Souza. Boa noite, Juscelie, seja bem-vinda. Boa noite, Ana Cláudia, um prazer estar aqui com vocês, falando sobre um tema tão interessante, como você mesmo falou. Hoje a gente tem muita dúvida sobre previdência, sobre planejamento, então a gente vai agora ajudar a tirar todas essas dúvidas. Que bom! Juscelie, então vamos começar falando o que é esse planejamento previdenciário. Vamos lá. Planejamento previdenciário, ele é uma análise completa e estratégica da vida contributiva do trabalhador, do segurado, para ele conseguir uma aposentadoria mais rápida e de forma mais eficiente possível. Então, ele começa pela análise do histórico das contribuições desse segurado. Então, com isso, a gente consegue chegar a um tempo de contribuição real e identificar qual é a melhor regra de transição que ele se enquadra para conseguir a melhor aposentadoria, tanto relativo ao valor da aposentadoria como ao tempo da aposentadoria. Se a gente consegue antecipar essa aposentadoria e se a gente consegue melhorar o valor desse benefício. Sim, e esse plano, ele só serve para aposentadoria? Não, ele serve para, ele vai além da aposentadoria, ele serve para os outros benefícios previdenciários. Por quê? A partir do momento que a gente faz toda a análise da vida contributiva do segurado, é muito comum a gente identificar várias inconsistências nesse cadastro. Infelizmente, o cadastro do INSS hoje ele tem muitos erros, e isso prejudica muitas pessoas. E a gente vê sempre as pessoas precisando recorrer à justiça para conseguir uma aposentadoria, ou esperando muitos anos. É muito comum a gente ouvir isso. Por quê? Porque tem muitas inconsistências nesse cadastro, seja na hora do INSS registrar, ou seja, na hora da empresa comunicar o INSS. Então, acontece dos vínculos de trabalho daquela pessoa não constar no INSS e, assim, não ser considerada na hora do cálculo da aposentadoria. Ou até mesmo as contribuições não terem sido recolhidas pelo empregador. Então, com isso, o que acontece? O benefício, tudo isso vai interferir no valor do benefício. Por quê? Não é só a aposentadoria, é um auxílio-doença. A pessoa precisou fazer uma cirurgia, se afastar, durante aquele período vai receber o benefício. Então, o valor do benefício pode ser comprometido. Uma coisa que acontece muito é na pensão por morte. As pessoas pensam que o planejamento previdenciário é só para ver o valor da sua aposentadoria, não é. Imagine se a pessoa vem a falecer e o benefício vai ficar para seus filhos, para a esposa, para o marido. E acontece muito da gente ver benefícios baixos, valores muito baixos. Por quê?
porque o cadastro estava incorreto, os valores não foram corrigidos corretamente, e a pessoa recebe aquele benefício e acha baixo. Quando a gente faz o planejamento previdenciário, é possível você já saber uma previsão do valor daquele seu benefício, tanto de aposentadoria, como do meu auxílio-doença, como de uma pensão por morte. Ô, Chucele, e quais seriam os maiores benefícios? Olha, os maiores benefícios é de você saber, vamos dizer, em relação à aposentadoria, de você saber exatamente quando você vai se aposentar, com qual valor você vai se aposentar. Por quê? Quando tem alguns períodos não reconhecidos nesse seu cadastro, eles não serão contabilizados. Então, fica aparecendo no INSS, tem uma famosa simulação no sistema do INSS, que as pessoas chegam dizendo, eu já tenho tempo de me aposentar. Não é bem assim. Normalmente, aquela primeira regra que o INSS informa que você já tem condições de se aposentar, na maioria das vezes é a pior regra. E as pessoas não sabem disso, vão dar entrada sozinha no benefício, se aposenta e muitas vezes, com um ano ou um pouco mais de tempo, a pessoa poderia ter uma regra muito melhor. Então, é muito arriscado. Então, um grande benefício seria você saber o melhor momento de você se aposentar e você poder fazer uma previsão desse valor, dessa sua aposentadoria. Porque é possível a gente fazer um cálculo, fazer simulações. Você está recolhendo hoje sobre um valor. E quando a gente faz essas simulações de cenários, é possível ver, vale a pena eu investir? Não vale a pena eu investir, aumentar o valor da minha contribuição para ter um outro benefício, entende? Então, é prever e organizar a questão dos recursos de médio e longo prazo. E também tem aquela questão dos tais códigos, né? O código correto, não é isso? Exato. O que é que acontece? Existem vários códigos para você contribuir, porque você contribui. Vamos dizer, se você é um empregado, tem o código do empregado. Se você é um contribuinte individual, o que é o contribuinte? É aquele profissional autônomo que faz os recolhimentos. Ou ele presta serviço, ou ele contribui para ter o valor daquela aposentadoria. Também tem o contribuinte facultativo, que é aquele contribuinte como a dona de casa, que quer recolher, contribuir ao INSS para ter os benefícios previdenciários, para ter direito a uma aposentadoria, para ter direito a um auxílio-doença. Então, dependendo da forma que você contribui, você se aposenta ou por tempo de contribuição ou por idade. E acontece muito das pessoas estarem recolhendo por um código e elas não sabem que não terão direito a se aposentar por tempo de contribuição. Então, quando chega a hora da aposentadoria, se surpreende que poderia, se tivesse recolhendo no código correto, se aposentar com menos de 62 anos, porque, em regra, hoje, com a reforma da Previdência que aconteceu em novembro de 2019, em regra geral, a mulher se aposenta com 62 anos e o homem com 65, com um mínimo de 15 anos de tempo de contribuição. Então, aquelas pessoas que têm um tempo maior de contribuição, é possível que elas consigam se aposentar com menos tempo. Mas algumas formas de recolhimento, alguns códigos, só dão direito a se aposentar por idade, e a pessoa não consegue se aposentar um pouco mais cedo. Quando a gente faz o planejamento previdenciário, a gente identifica todas essas situações. A forma de recolhimento, o código que a pessoa está recolhendo, quando foi recolhido a menor do que o salário mínimo, porque a pessoa precisa ter carência e ter tempo de contribuição e ter a idade. Juntando isso, dependendo da forma, é que a pessoa se enquadra em uma ou outra regra. Então, quando acontece da pessoa contribuir abaixo do salário mínimo, pode ter sido a pessoa naquele mês só trabalhou alguns dias. Então, aquele mês não vai ser computado.
Uma outra coisa é que, na época da pandemia, pelo acordo que foi feito para não ter uma demissão em massa, muitas pessoas, as empresas tiveram a possibilidade de recolher um valor mínimo para não precisar demitir. E essas pessoas não sabem. Na maioria das vezes, essas pessoas, durante aquele período de pandemia, tiveram valores recolhidos a menor do que o salário mínimo. E, por isso, não vai contar para a aposentadoria. Quando a gente faz essa análise, é possível a gente identificar e ver estratégias de como ajustar isso. O bom do planejamento, quando você perguntou numa das vantagens, é justamente isso. Você identificar e ver onde é possível aumentar o tempo. Eu tenho um exemplo de um cliente que conseguiu antecipar a aposentadoria em 3 anos. Por quê? Porque ele foi estagiário remunerado de uma instituição técnica de ensino federal na adolescência dele. E esse tempo foi possível a gente buscar essa documentação e conseguimos incorporar no tempo de contribuição dele e antecipar a aposentadoria dele. Então, são esses detalhes, essas particularidades que é possível a gente identificar numa análise como essa e beneficiar a pessoa para quem não quer se aposentar mais cedo, não é, Ana? Com certeza, né? Agora, me explica uma coisa, e quais são as etapas do planejamento? Veja só, o planejamento, o primeiro momento do planejamento é a gente fazer a análise da documentação, análise documental, a identificar como está a sua situação junto ao INSS. Essa é uma etapa muito importante. A gente vai fazer a análise tanto do extrato do INSS, o seu cadastro como está junto ao INSS. A gente vai analisar suas carteiras de trabalho, contrato de trabalho, porque tem muitas pessoas que não têm carteira assinada, tem contrato, cargo comissionado junto às prefeituras, contrato por tempo determinado junto à prefeitura. Algumas pessoas recolhem o carnê, aquele carnezinho amarelo que algumas pessoas chamam o carnê-leão, e então são as guias da Previdência, que é muito importante que as pessoas guardem esses documentos. Hoje em dia, as pessoas emitem a guia na internet, nem imprimem, nem guardam o comprovante do recolhimento. E é muito importante que isso seja feito, porque a gente vê pessoas que têm dificuldades em conseguir aposentadoria porque não tiveram esses documentos. Algumas pessoas já chegaram para mim e me disseram: não precisa, agora tem a carteira de trabalho digital. Não, minha gente, não descartem a carteira de trabalho física, ela pode salvar a sua aposentadoria. Né? Então, primeira etapa, a gente faz a análise do histórico previdenciário e da documentação previdenciária. É importante dizer que algumas profissões, elas que são profissões que os trabalhadores ficam expostos a agentes nocivos, químicos, físicos ou biológicos. E essas pessoas, elas têm algumas documentações específicas, que é o que a gente chama de PPP, LTCAT, um monte de sigla. Esses documentos, eles são fundamentais também na hora da análise da documentação do histórico previdenciário daquele trabalhador. Então, primeira etapa é essa. A segunda etapa, a gente vai fazer o cálculo do tempo de contribuição. Quando a gente faz esse cálculo, é possível a gente, como eu lhe falei, identificar onde a gente pode aumentar esse tempo. Se teve algum tempo rural, se tem algum tempo como aposentadoria, um tempo especial, que são vários profissionais que têm essas condições. Então, ou se serviu ao exército, ao serviço militar obrigatório. Alguns homens têm essa possibilidade e a gente consegue também. Então,
fizemos o cálculo do tempo de contribuição. Daí é possível a gente identificar em qual regra você se enquadra. Porque com as mudanças da legislação, como você bem falou no início, Ana, mudou muito, está muito complexo. Antes todo mundo dizia, completei 30 anos, já posso me aposentar. Hoje, infelizmente, é praticamente impossível a gente dizer isso. É preciso fazer conta, é possível fazer cálculo. Fizemos os cálculos, encontramos o tempo, a gente se enquadra nas regras de transição. Com isso, a gente faz o cálculo e, como eu lhe falei, as simulações. Qual é? Com a situação que você está hoje, continuando da forma que você está, a previsão é de você se aposentar nessa data com essa regra. Nessa data com essa regra. Se a gente faz uma simulação de valores, hoje você está contribuindo sobre o teto previdenciário, que está de 7.786,02, se eu não me engano. Então, hoje você está contribuindo sobre R$ 2.000. Nossa, minha aposentadoria só vai ser esse valor? Só vou me aposentar com R$ 2.500, R$ 3.000? É possível fazer alguma coisa hoje para mudar, melhorar essa minha aposentadoria? É sim. Então, a gente faz simulações com várias possibilidades de recolhimento para poder simular tanto as datas quanto também os valores da aposentadoria. Porque hoje é uma preocupação muito grande, não é, Ana? Como eu vou pagar meu plano de saúde? Como eu vou pagar um cuidador? Como eu vou pagar meus medicamentos? Né? Então, a gente tem como fazer essas simulações e, com esse documento, a pessoa vai fazer, na verdade, o planejamento da sua vida. É muito importante isso. A gente percebe muito as pessoas ainda perdidas em relação a essa expectativa, né? Juscelie, a gente vai fazer um breve intervalo agora e a gente volta já. Você de casa, não muda de canal, é rapidinho, hein? Até já. Já imaginou somar a excelência do Real Hospital Português com reconhecimento mundial da Rede Einstein de Oncologia e Hematologia? Agora os dois unem forças para oferecer o melhor tratamento oncológico, tornando a experiência do paciente ainda mais completa e segura. E o melhor, sem precisar sair do Recife. O que já era muito bom ficou ainda melhor. Real Hospital Português. Elevamos nossa excelência a nível mundial. Voltamos agora com a minha convidada de hoje, a advogada previdenciária Juscelie Souza, que conversa conosco sobre planejamento previdenciário. Juscelie, é possível fazer uma análise e um cálculo sobre o investimento que foi feito? Ou seja, isso serve também como uma análise financeira? Isso, serve sim. Ótima sua pergunta, Ana. O que é que acontece? Uma outra etapa do planejamento é o cálculo do retorno sobre o investimento. O que é que consiste essa etapa do planejamento? Nós vamos identificar quanto foi investido até o momento pelo aquele contribuinte, quanto ele vai contribuir até a data da aposentadoria. E a gente pode fazer as simulações com os cenários. Se você vai recolher sobre o salário mínimo, se você vai contribuir sobre R$ 5.000, se você vai contribuir sobre o teto previdenciário. Então, é possível ver quanto você vai desembolsar até lá. É bem comum a gente fazer esse planejamento e a pessoa tem em mãos, ela pode decidir, poxa, vale a pena eu continuar contribuindo sobre o teto previdenciário. Em outras possibilidades, é possível identificar, nossa, eu vou desembolsar mais de 150 mil, será que não era válido eu investir em outra aplicação e ter um rendimento previdenciário? Tudo isso a gente discute. Então, é sim um planejamento financeiro, a pessoa escolher a melhor forma de investir. Agora, uma coisa que eu sempre alerto aos meus clientes é o seguinte, que é muito importante isso.
Quando a gente trata da previdência, a gente não está falando só de um investimento em aposentadoria. A gente está falando numa pensão por morte, em outros benefícios. Como sua família vai ficar assistida se você vier a faltar? Não é isso? Como vai ficar se você é um autônomo e tiver um acidente de carro, por exemplo, e você ficar afastado do seu trabalho por 6 meses? Como vai ficar você? Como é que você vai ficar assistido? Então, a Previdência não é só aposentadoria, tem outros benefícios que precisam ser lembrados dele, né? Sem dúvida. Agora, Juscelia, e aquelas pessoas que têm mais de um trabalho? Elas trabalham em vários locais. Como é que funciona para elas? Isso. Isso é muito comum acontecer com os profissionais de saúde, que trabalham, enfermeiros, por exemplo, trabalham num hospital, trabalham em outro hospital, trabalham dando plantão, né? Ou então professores que trabalham de manhã numa escola, à tarde ou à noite em outra escola. Então, o que é que acontece? Essas pessoas, elas têm que ficar muito atentas, porque existem as contribuições concomitantes, que muitas vezes o INSS esquece de computar no cálculo. E acontece de eu ver pessoas que dão entrada na sua aposentadoria e têm um prejuízo grande. Por quê? Porque o INSS só computou um cálculo, uma contribuição. Então, isso é algo que precisa ser bem analisado. E o que acontece, Ana, às vezes as pessoas confiam cegamente no INSS, dá entrada numa aposentadoria e recebe aquele benefício feliz da vida. E não sabe que aquele benefício foi menor. Se aconteceu, prejuízo de 15 a 18 mil reais por ano, por quê? Valor que foi concedido de uma aposentadoria errada. Uma outra Daí questão. a importância, desculpa interromper, daí a importância da pessoa guardar todos os seus comprovantes, não é isso? Exatamente, todos os recolhimentos que você faz. E de conferir isso antes, porque as pessoas não sabem como está o seu cadastro junto ao INSS. Uma outra questão em relação a esses profissionais que têm mais de um vínculo é que eles podem estar recolhendo acima do teto previdenciário e eles não têm noção disso, você acredita? E eles têm dinheiro para receber do INSS e não sabem. É comum acontecer, esses profissionais que têm mais de um vínculo, eles recebem um salário, vamos dizer, recebe 6 mil reais num vínculo, recebe 10 mil reais em outro. Então, eles estão contribuindo acima do teto previdenciário. Quando soma isso, esse valor não vai para a sua aposentadoria, esse valor vai ficar para o governo. E é possível que a gente chama de restituição de um débito. A gente consegue identificar essas questões no planejamento e vemos que a gente percebe que o cliente tem valor a receber. Então, a gente vai com o processo, entra administrativamente para aquela pessoa ser restituída. A gente tem casos de pessoas que receberam 5 mil, 8 mil, 12 mil reais, nem sabia que tinha esse dinheiro para receber se não tivesse feito o planejamento. E no caso do servidor público? Boa pergunta. O servidor público, ele também precisa fazer o planejamento. E o que é que acontece? O servidor público, grande parte dele, ele trabalhava antes na iniciativa privada, antes de ir para um concurso. Então, o que é que acontece? Esse trabalhador, ele vai precisar desse tempo, ou para se aposentar num regime, que a gente chama de regime geral, que é o INSS, ou o regime próprio, que é o regime do servidor público, que pode ser o servidor do município, o servidor do Estado ou o servidor da União, certo? Então, desculpe, esse servidor público, ele pode
vamos dizer, qual é a importância do planejamento para o servidor público? Ele pode ter mais de um vínculo profissional, ou ele antes pode ter trabalhado na iniciativa privada. Então, o que é que vai acontecer? Às vezes, o servidor público ele precisa buscar esse tempo que trabalhou na iniciativa privada, no regime geral do INSS, e levar para o órgão público para ele conseguir se aposentar melhor, cumprir os requisitos da aposentadoria dele no serviço público. Ou, às vezes, acontece das pessoas terem trabalhado no serviço público por um tempo, sair e hoje está na iniciativa privada e fazer esse movimento inverso. Então, é preciso, sim, fazer esse planejamento. Uma outra coisa que é comum acontecer são médicos. Eles têm vínculos públicos e vínculos privados. Trabalham numa cooperativa, por exemplo, numa Unimed, tem o consultório particular, mas também é médico do governo, é médico de uma prefeitura. Então, esse médico é mais complexo, né? Esse profissional que tem múltiplos vínculos. É um planejamento mais complexo, que a gente também vai analisar essa movimentação de tempo de um regime para outro. E é preciso a gente fazer algumas solicitações de documentações específicas. E toda essa orientação é dada quando da entrega do planejamento, para que a pessoa consiga a melhor renda para se aposentar. Acontece, às vezes, daquele médico não saber e ele pode ter 2, 3 aposentadorias. Aconteceu com uma dentista que não sabia, ela era dentista de um município, de uma prefeitura do interior, era dentista do governo do estado e tinha um consultório particular. Com isso, a gente conseguiu fazer a movimentação e ela vai conseguir, sim, ter 3 aposentadorias. Bom, nós vamos fazer agora um novo intervalinho, mas voltamos já já. Já imaginou somar a excelência do Real Hospital Português com reconhecimento mundial da Rede Einstein de Oncologia e Hematologia? Agora os dois unem forças para oferecer o melhor tratamento oncológico, tornando a experiência do paciente ainda mais completa e segura. E o melhor, sem precisar sair do Recife. O que já era muito bom ficou ainda melhor. Real Hospital Português. Elevamos nossa excelência a nível mundial. Voltamos agora com a minha convidada de hoje, a advogada previdenciária Chucele Souza, que conversa conosco sobre planejamento previdenciário. Chucele, e aquela pessoa que não contribuiu, ainda tem jeito de planejar? Tem sim, é possível a pessoa se aposentar ainda e planejar a aposentadoria. Existem casos assim, dependendo da idade e da renda que a pessoa queira se aposentar, tem expectativa de se aposentar, a gente sim pode fazer cálculos e simulações para encontrar a melhor aposentadoria para essa pessoa. E aí também tem vários outros tipos, né, de análise, como empresários, né, MEIs, isso tudo você também desenvolve. Exato, empresários, MEI, pessoa com deficiência, aposentadorias de profissionais como professores, como profissionais com aposentadoria especial, tudo isso é uma particularidade, né? Um planejamento, digamos assim, específico para cada pessoa. Chucele Souza, o pessoal que está em casa nos assistindo quer acompanhar você na sua rede social. Qual é que é, por favor? @Chucele, CHUSSELY. Só tem eu nas redes com esse Você é nome. única. Sou Você é única. exclusiva. Chucele Souza, olha, muito grata pela sua entrevista, pelos esclarecimentos que você deu aqui para a gente. Foi um prazer tê-la conosco, viu? Olha, foi um prazer enorme, adoro falar sobre planejamento, que você precisar, que vocês tiverem, eu estou sempre à disposição. E me sigam nas redes sociais, eu estou sempre dando dicas, informações e novidades sobre as mudanças das regras de aposentadoria.
Muito obrigada. E você aí de casa já sabe, nós temos um encontro marcado aqui na TV Nova Nordeste no próximo sábado, às 20 horas. Eu espero você. Até lá!